3 de janeiro, madrugada em Caracas, a cidade sofre um apagão no sistema elétrico e na rede de internet. No mesmo dia, à mesma hora, sentado num sofá em Washington, a mais de 3.000 quilómetros de distância, com um grande ecrã à frente, o homem mais poderoso do mundo assiste em direto à extração do ditador que governa a Venezuela com mão de ferro. O guião para um filme da Netflix que recupere a saga Força Delta dos anos 80 e 90 do século passado pode bem começar assim. Porque hoje é domingo, abrimos a revista do Expresso no tema de capa. Isso aqui não é um filme de Hollywood, é um ensaio real da operação que mudou a história da Venezuela. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. O direito internacional não foi respeitado e mesmo as leis dos Estados Unidos foram subvertidas para permitir que Trump realizasse uma operação militar noutro país sem passar pelo Congresso. Desde o início, que tudo foi montado como sendo uma operação de combate ao narcotráfico. Na verdade, quanto à componente política, até a oposição da Venezuela foi surpreendida porque a administração norte-americana extraiu o ditador, mas não pôs fim à ditadura que agora colabora proficuamente com a Casa Branca. No guião desta história, que um dia, por certo, será um filme nas salas de cinema ou numa plataforma de streaming em milhões de casas pelo mundo fora, há agentes duplos ligados ao regime chavista que tornaram possível o sucesso desta missão, concretizada por militares de elite da Força Delta. O que há de mais espetacular na atuação desta força hoje em dia é mesmo o uso de armas de alta tecnologia, como os nanodrones e a guerra cibernética e eletrónica. 2 semanas depois de tudo ter acontecido, 3 jornalistas do Expresso, Cristiana Martins, Luciana Leider-Farb e Maria João Bourbon, relatam os acontecimentos desse dia e dos dias que o antecederam, revelando os pormenores de uma história que surpreendeu o mundo pela eficácia, mas também pela forma espetacular como tudo aconteceu. Neste episódio, conversamos com a Cristiana e a Maria João. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Cristiana Martins, viva Maria João Bourbon. Cristiana, começar por olhar para uma informação que, se não for verdadeira, tem tudo para virar um mito. A operação de sequestro de Maduro e Cília Flores foi tão bem executada que eles até foram apanhados a dormir. Foi assim? É curioso começar com essa expressão do a dormir, porque aparentemente foi isso que aconteceu, não é, Paulo? Pelo menos a ter em conta as declarações dos militares norte-americanos e do próprio Donald Trump, é que o ex-presidente da Venezuela, pode-se dizer já assim, terá sido apanhado com a sua mulher a dormir quando a Delta Force deu entrada no Fortune, onde eles viviam, para os deter. Agora, é preciso aqui sublinhar uma palavra que usaste ali atrás, a questão do mito. Essa operação vai entrar para a história militar, vai entrar para a história da América Latina e é toda ela envolvida em grandes números, em grandes narrativas. Mesmo nós que fizemos aqui uma extensa investigação muito rápida, muito a correr também, devo dizer a propósito disso que também nós fomos apanhados por essas noções quase que mitológicas dessa operação. Por exemplo, nós falamos no texto que é publicado na revista em 600 tentativas de assassinato de Nicolás Maduro. Na verdade, terão sido várias dezenas. Não é que seja pouco, mas pronto. As tais 600 vêm de outro grande mito da América Latina, que é Fidel Castro. Portanto, essa história... é recordista das tentativas. Exatamente, essa história é toda ela cercada de grandes números e de grandes histórias. De qualquer maneira, não estavam na cama quando os apanharam, porque eles foram apanhados a dormir, acordaram e tentaram
fugir para... Terão tentado entrar num bunker de aço e terá sido nesse espaço entre a liberdade do quarto, digamos assim, e do bunker e a detenção feita pelas forças norte-americanas que ruiu o mandato de Nicolás Maduro. Maria João, onde é que eles estavam? Era numa residência oficial normal ou em algum complexo militar? Bem, eles estavam numa residência protegida dentro de um complexo Então militar, Fortuna, mas não é uma residência oficial, ou seja, não é como o Palácio de Miraflores. No fundo, o Fortuna, só para dar um passo atrás, o Fortuna é um dos complexos militares mais importantes de Caracas e da Venezuela, se não o mais importante, que é central para a estrutura de comando das Forças Armadas e, portanto, isto inclui tanto instalações militares como administrativas, inclui escolas de formação militar e residências militares e civis. Dentro das residências que lá existe uma residência protegida, que é a tal residência que não é oficial e que é conhecida como a Fortaleza ou Casa dos Pinheiros, porque o Forte Tiuna está rodeado por um pinhal. Está no meio de um pinhal, é isso? Exatamente. E pelos relatos dos jornais que fomos lendo da América Latina, este tem aqui algumas curiosidades, inclui um galinheiro, um ginásio, alimentos para 150 pessoas durante 4 meses e também reservas de oxigênio para 25 dias. A particularidade também desta residência é que comunica com um bunker com túneis que conectavam várias zonas do forte e, portanto, dariam várias hipóteses de fuga a Nicolás Maduro. Já estava feito antes de Nicolás Maduro. Exatamente, durante o final da presidência de Hugo Chávez, mas foi pouco utilizada por este e sim por Maduro. E já em 2019 temos relatos de que Maduro se escondia do povo nessa residência dentro do Forte Tiuna. Esta operação aconteceu na madrugada do dia de 3 de janeiro, mas teve de ser preparada com muita antecedência. Vamos então à fita do tempo, perceber como tudo começou. Quando é que ela começou a ser pensada e quando é que começou a ser preparada, e já agora se houve treinos para fazer isto tudo direitinho como estava programado. Sim, em relação a quando é que foi pensada, nós não sabemos. Ou seja, o que nós temos acesso são aos sinais visíveis e que foram sendo noticiados pela imprensa internacional. Sabemos que a operação foi preparada durante meses, meticulosamente, como disse, aliás, o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas dos Estados Unidos, e que em agosto os Estados Unidos já tinha posicionado navios, aeronaves e 4.000 militares no Mar das Caraíbas. Pronto, depois disso, o que sabemos também é que a Operação Lança do Sul, esta faz parte da Operação Lança do Sul, que é uma campanha militar e de vigilância para combater o tráfico internacional de drogas no hemisfério sul. Portanto, no âmbito desta campanha, entre setembro e dezembro, houve 36 barcos apreendidos e morreram 115 pessoas. E depois há aqui outros sinais que vão sendo revelados. Por exemplo, no início de setembro, o avião de Nicolás Maduro é apreendido, ou seja, numa tentativa dos Estados Unidos mostrarem que não está ninguém acima da lei. Isto originou também uma resposta por parte... Mas foi apreendido nos Estados Unidos ou não, na República Dominicana, exatamente. E isto originou também uma resposta por parte de Nicolás Maduro, que criou o Plano de Independência 200, com a ativação de 284 frentes de batalha, correndo não só a militares, mas também a civis. E depois de outubro a dezembro há outros sinais que vão sendo revelados, ou seja, o Donald Trump vai autorizar que a CIA empreenda ações agressivas contra o governo da Venezuela e contra os traficantes de droga que dizem estarem associados. Depois, no mês seguinte, o porta-aviões Gerald Ford, que é utilizado no ataque, chega ao Mar das Caraíbas com o seu grupo de combate. E há outros sinais que vão sendo revelados nesses meses, como, por exemplo, os Estados Unidos estarem a modernizar a base militar de Roosevelt Roads em Porto Rico, estarem a expandir a infraestrutura aeroportuária nessa ilha e também nas Ilhas Virgens, e a reativar o centro de detenção da base da Baía de Guantánamo. Depois, em dezembro, há outros sinais que vão sendo revelados, mas o mais importante, já é muito próximo. Exatamente. O mais importante é o facto dos Estados Unidos entrarem efetivamente no território da Venezuela através de um ataque com drones a um porto onde se diz que atracariam barcos usados para tráfico de droga. Estava-te a perguntar se houve esta força teve algum treino específico para atuar quando chegasse lá? Sim, houve simulações no Fort Liberty, que antes era conhecido como Fort Bragg, na Carolina do Norte, no qual os Estados Unidos construíram uma réplica do Forte Tiuna em tamanho real e, portanto, com materiais em tudo semelhantes, onde treinaram também as manobras de invasão 43 vezes. Algumas destas manobras foram inclusivamente assistidas por Donald Trump. E que depois também viu a operação propriamente dita como se fosse um filme. Cristiana, se estes treinos foram feitos com uma réplica, como estava a dizer a Maria João, à escala real, isto mostra um conhecimento profundo por parte dos norte-americanos destas
infraestruturas, não é? Eles têm que perceber muito bem e conhecer muito bem aquilo. Isto quer dizer que o êxito da operação começou na CIA? Pois o conhecimento era profundíssimo e nós estávamos aqui a conversar, eu estava-vos a ouvir sobre quando a operação terá começado a ser pensada. É impossível nós dizermos, até porque isso é um assunto, obviamente, de inteligência, de segredo de Estado, mas deve-se sublinhar que as divergências de Donald Trump com o Nicolás Maduro vêm desde o primeiro mandato de Trump. Portanto, há aqui uma questão que não foi nenhuma surpresa, não é? Tanto que o título do artigo que nós damos é Autópsia de um Ataque Anunciado. Portanto, era esperado. Quanto à questão da inteligência, nós ouvimos vários especialistas e eles sublinharam justamente que, para lá da exibição evidente de equipamento, que nós já lá vamos ir, espero eu, há aqui um chão, um terreno conjunto para isso tudo, que é a questão dos agentes infiltrados, da utilização da inteligência, e que essa sim foi a pedra de toque, essa sim foi a mais-valia dessa operação. Mais do que mostrar apenas e usar equipamentos de ponta do lado militar, foi a infiltragem de agentes duplos, penetrar no círculo mais próximo de Nicolás Maduro e usar essa informação a favor da operação. Portanto, essa sim foi... Os russos, aliados do regime chavista, podem ter ajudado os Estados Unidos nesta operação? Escrevem vocês, não? Sim, até foi a nossa colega, que não está aqui, a Luciana Leiderfarb, que fez esse contato. Ela falou com o Andrés Malamud, que é um investigador argentino do Instituto de Ciências Sociais, que, com acesso a fontes cubanas, sublinharam a importância da colaboração russa no êxito dessa operação. E esse é um ponto que eu acho bastante sensível e importante, porque a Venezuela tinha na Rússia um grande apoiante e fornecedor de equipamento militar, e ele dá exemplos concretos, nomeadamente na libertação de reféns venezuelanos, dissidentes, Nicolás Maduro, da Embaixada de Cuba, que terão ajudado também na concessão, na preparação e na concretização da operação. E depois, há aqui também a própria forma como a vice-presidente foi de alguma maneira preservada. Há aqui sinais que nós ainda vamos levar tempo para perceber. Ainda nesta quarta-feira desta semana, Trump voltou a elogiá-la, a dizer que ela que é fantástica e que é ótimo colaborar com ela. Portanto, ou ela curioso, com os Estados Unidos. Estávamos todos à espera que, quando caísse Nicolás Maduro, caísse o regime. O regime assim, fica na mesma, é só trocar. E a pessoa que ganhou o prémio Nobel não foi, que é da oposição, não foi apontada, e quem ficou foi Delcy Rodrigues. Portanto, ainda vamos acompanhar aqui esse envolvimento. Deixa-me perguntar-te porque é que os militares venezuelanos não foram capazes de responder, não viram aqueles aviões e helicópteros, vocês contam que aquilo é um enxame a chegar, e não tinham sistema antiaéreos para repostar? Havia, Paulo, havia sistemas antiaéreos vendidos pela Rússia e que eram considerados no circuito internacional como de ponta e muito importantes. Nós falamos com vários especialistas militares. A questão é que tudo começou com um ataque de guerra eletrônica e cibernética, com a desativação de grande parte da energia elétrica de Caracas, com a desativação do sistema de controle de uma central energética e com a utilização, aí sim começa a exibição do equipamento de aviões com revestimento específico e com capacidade de guerra cibernética para interagir no sistema de defesa antiaérea russo, anulando esse sistema. Portanto, nós temos mesmo uma frase muito interessante que diz que o comando venezuelano chegou a ficar cego e mudo, ou seja, ao ficar cego, porque já não conseguia controlar a entrada das tais 150 aeronaves no espaço aéreo de Caracas, que levantaram de 20 pontos, os números são todos sempre impressionantes, não é? Eles também não conseguiam transmitir às forças no terreno as ordens de comando. Portanto, ficou cego e ficou mudo. E as pessoas estavam no terreno, as forças no terreno, ficaram desarticuladas. Sem ver e sem ouvir. Voltemos a 3 de janeiro, Maria João, a Caracas. No vosso trabalho falam com uma residente na capital venezuelana, nome fictício Ana, por razões óbvias, para se proteger, porque aquilo continua uma ditadura. E há outros testemunhos
nas agências internacionais. Como é que alguém que estivesse acordado àquelas horas da madrugada podia perceber que algo de normal estava a acontecer? Sim, na verdade nós falamos com duas venezuelanas, as duas com nomes fictícios, e elas dão-nos, uma delas principalmente estava acordada a ver televisão e diz-nos que houve um momento em que a eletricidade foi cortada e que ao início não estranhou, porque os cortes de energia são bastante comuns na Venezuela, dada a crise económica e a falta de investimento também na infraestrutura, que já é velha, mas logo depois vieram as explosões e aí ela apercebeu-se que não eram os fogos de artifícios habituais daquela época, de Ano Novo, e que portanto se tratava de bombardeamentos. Conseguia ouvir os aviões e os helicópteros. A outra que entrevistámos, que vivia mais perto de Fort Tuna, essa sim conseguia ver melhor as explosões e os helicópteros e os aviões que passavam bastante baixo, mas no fundo a dúvida ficou se isto seria um golpe militar ou se eram mesmo os americanos, não é? Como americanos, vocês exatamente. dizem, um golpe anunciado, um sequestro anunciado. E viram, quem estivesse lá ao fim de pouco tempo percebia que eram os americanos, não é? Não era possível. Quem tivesse acesso à internet, ou seja, como a energia foi cortada, quem tivesse dados móveis ou alguma forma de alternativa de aceder à internet, sim, conseguiria perceber isso. Quem não tivesse podia ficar na dúvida durante mais tempo, mas também na internet rapidamente com a partilha de vídeos dos residentes e depois mais tarde também o próprio Donald Trump que faz declarações às 5 da manhã. Mas a televisão venezuelana durante muitas horas não noticiou nada. Não, tem de ser muita internet e as redes sociais, exatamente. Cristiana, voltar um pouco atrás, porque eu saltei aqui uma pergunta no meu alinhamento que tinha a ver com a questão de Donald Trump estava a ver isto tudo, o filme projetado no ecrã, que material utilizado é que estava a ser utilizado naquela operação especial? O que é que ele estava a ver a acontecer? Bem, a panóplia... Vocês falam em enxame de aeronaves. A panóplia é tão grande que é difícil até escolher, né? Mas pronto, eu sublinharia aqui dois lados, o lado naval e o lado aéreo. No lado naval, os Estados Unidos mandou a sua joia da coroa, não é? O porta-aviões Gerald Ford, ficou lá estacionado com o seu núcleo de ataque, que são mais 7 navios, pronto, para impor respeito, não é? E depois havia o porta-helicópteros Iwo Jima, que depois foi para onde foi levado também temporariamente o Nicolás Maduro e a mulher. Portanto, do ponto de vista naval, havia um submarino nuclear, está tudo dito, né? Do ponto de vista aéreo, foi anunciado pelas forças norte-americanas que seriam 150 aeronaves, com destaque para o F-35, F-22, são caças. Tudo grandes. São caças. Esses são caças hipertecnológicos. Não são os de grande porte, mas são os mais. Com elementos de destaque. Pronto, eu não sou especialista militar, mas falei com eles. Por exemplo, chegam a não ter visor. No comando do avião. No comando do avião. O visor está incorporado no capacete do piloto, porque tem câmaras externas ao avião e ele olha para o capacete e está a ver o céu, como se não tivesse ali uma separação. É uma coisa quase surreal de ouvir, né? E depois outro elemento, os Chinook, que eram os helicópteros que transportavam as forças Delta. Os Black Hawk também são helicópteros que, segundo um outro especialista militar, nos disse que raparam o chão a uma altitude de 20 e 30 metros para fugir justamente dos radares e das baterias antiaéreas. Portanto, há aqui toda uma série de... para os amantes das séries de televisão vão achar isso tudo o máximo. Eu, leiga, assumindo que a minha ignorância, achei muita graça num dos elementos que foram chamados nanodrones, que as forças Delta, quando entraram no Fort Tuna, tiravam os tais nanodrones, que são drones muito pequeninos, que eles lançavam à frente e viam a 25 metros de distância à frente. Eles, antes de entrarem no quarto a seguir, digamos assim, no espaço a seguir, já sabiam que iam encontrar, porque tinha um visor no antebraço que transmitia o que o nanodrone estava a ver à frente. Portanto, em termos de equipamento, há aqui uma panóplia para quem quiser escolher. O texto explica. Não tem nada a ver com que os filmes de ação que se viam nos anos 80 e 90 do século passado, que era uma coisa bastante mais rudimentar. Havia uma saga com o Chuck Norris e o Lee Marvin, que aliás morreu no final da década de 80, salvo erro, que se chamava A Força Delta. Deve ter sido neles que Trump pensou quando estava a ver
o assalto a Caracas, penso eu, porque ele também é do tempo de ver esta Força Delta. Na vida real, o que é esta Força Delta, Maria João, que protagonizou esta missão espetacular? Esta é a força de elite mais importante do Exército dos Estados Unidos e é destinada a operações especiais, ou seja, a operações com grande secretismo e também talvez por isso uma grande mitologia à sua volta e talvez por isso influenciando também alguns filmes. Foi criada em 77 e tinha o objetivo de realizar missões de contra-terrorismo, resgate de reféns. Aliás, a primeira missão foi no Irão em 79-80. Uma operação bem conhecida. Exatamente. Que não correu bem. Que não correu bem, exatamente. O resgate de 50 reféns. Esta serviu para aprenderem. Exatamente. E depois há outras, ou seja, houve em 89-90 a captura do líder militar do Panamá, Manuel Noriega, que era o líder de facto do país, não é? Durante a invasão do Panamá, o que mostra aqui que a captura de um líder não é inédita, não é? Embora seja questionável depois em termos internacionais. E depois também as incursões no Iraque, por exemplo, em 91, em 2003, com a captura de Saddam Hussein. Aqui estiveram envolvidos, foi uma task force, não foi só a Delta Force, também Rangers, os SEALs da Marinha, a CIA. E posso referir mais outra em 2019, com a morte do líder do Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi. Sim. Regressamos à hora H. Cristiana, como é que é suposto tudo ter acontecido? Bem, nós não estivemos lá para ver e também não havia assim grandes testemunhas oculares para nos relatarem, mas tanto quanto foi possível saber, os tais helicópteros Chinook, que eram pilotados pelos Night Stalkers, a força de elite dos pilotos que só transporta outras forças de elite também, pesa a redundância, se aproximaram do Forte Una. Os Black Hawks voaram em baixíssima altitude, eles também aproximaram-se em baixa altitude e terão descido os membros da Força Delta, e aqui dividem-se os especialistas em se terão sido um total de 24, 2 equipas de 12, ou um total de 12, 2 equipas de 6, terão descido através da manobra conhecida como Fast Hope, por cordas, e terão entrado verticalmente de cima no Forte Una, ou terão entrado também por terra, o que é mais consensual, que terão certamente alguns operacionais entrado por terra. Entraram e foram avançando, segundo nos explicaram, ombro a ombro, e conforme iam neutralizando a resistência, que foi conhecido, morreram 32 guarda-costas cubanos, Nicolás Maduro. Neutralizar matar. Exatamente, é um eufemismo para matar. Eles iam gritando clear, ou seja, limpo. Aquele quarto, aquele cômodo estava limpo, avançavam para o seguinte. Iam utilizando os nanodrones, que nós já falamos. Chegaram mesmo ali naquele limite muito curtinho entre o casal entrar no bunker ou não, conseguiram prendê-los e, portanto, terá sido uma operação em curtíssimo tempo, né? Muito reduzido. E quem é que teve o primeiro contacto com o casal Maduro Flores e o que é que lhes disse já agora? Isso é um elemento muito importante porque, embora tudo que nós tenhamos falado até agora remeta para uma grande e complexa operação militar, para os Estados Unidos essa foi uma operação policial com apoio das Forças Armadas, apoio militar. E, portanto, o primeiro contato oficial com o casal foi de elementos do FBI que leram os chamados Miranda Rights, leram os direitos para que eles permanecessem em silêncio, para que se preservassem, para que, dessa forma, sendo uma operação policial de combate ao narcotráfico, o governo norte-americano não tivesse que ter pedido autorização ao Congresso. Portanto, esse é um recurso muito importante ser aqui sublinhado. Para fecharmos esta história, este filme, que um dia será filme, estão detidos agora nos Estados Unidos, para onde foram levados, já foram apresentados em tribunal onde se declararam inocentes em relação às acusações de narcotráfico. Falta saber quando começarão a ser julgados. Sim, eles declararam-se inocentes e o próprio Nicolás Maduro apresentou-se ainda como presidente do seu país, mesmo tendo sido substituído interinamente pela sua vice-presidente. Nós não sabemos ainda a data do julgamento, mas sabemos que a próxima audiência será em março e aqui é uma sessão prévia ao julgamento. Por isso, neste momento, os dois continuam detidos em Brooklyn, num dos piores centros de detenção americanos, onde deverão permanecer até... Brooklyn, Nova York. Exatamente. É que nem toda a gente... Brooklyn, Nova York, exatamente. Onde deverão permanecer até ao final do julgamento. E quanto tempo é que se pensa que isto pode durar? Pensa-se que pode durar mais de um ano. É o que tem sido escrito na imprensa internacional. Paulo, antes de nós nos despedirmos, queria só chamar aqui a atenção para uma coisa.
mesmo nós, jornalistas, ficamos de alguma maneira inebriados com essa exposição de equipamento militar de ponta e do recurso à inteligência e pelo sucesso que a operação não se pode negar que teve, mas é importante lembrar que não deixa de ser uma invasão a um país soberano e que o direito internacional... Exatamente. Portanto, acho que temos que fazer aqui esse contraponto também para lá da parte televisiva, da narrativa, há aqui o direito internacional. Trump viu sentado no sofá tudo a acontecer, viu o filme antes de nós veremos quando ele chegar ao Netflix. Exatamente. E não é este filme, é outro com atores, mas é preciso, claro, lembrar que esta foi uma operação contra o direito internacional. É verdade, obrigado. Obrigada. Neste domingo, 18 de janeiro, os portugueses são chamados a votar. Votar é um direito e um dever cívico e, dessa forma, melhor se celebra a democracia. Não deixe que os outros escolham por si. Vote. A noite pode ser acompanhada na SIC e na SIC Notícias, onde Bento Rodrigues, Clara de Sousa e Rodrigo Guedes Carvalho conduzem a emissão especial com um leque de comentadores plural e experimentado. Amanhã estaremos de volta com um episódio especial, gravado madrugada fora de segunda-feira, já com os votos todos contados e com a probabilidade alta de conhecer os 2 nomes que passarão à segunda volta, marcada para o dia 8 de fevereiro. Se ainda não subscreveu o Expresso da Manhã na app que tem no seu telemóvel, aproveite para o fazer agora, para ser avisado sempre que sair um novo episódio, que vai ouvir quando quiser. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Até amanhã, tenham um bom domingo, não se esqueça de votar. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.